Bom, gente, aqui então nós estamos fechando, né, esta revisão aqui de teoria do campo ligante e gostaria então de simplesmente discutir alguns aspectos, algumas aplicações que nós utilizamos, invocamos essa teoria para explicar e nos auxiliar também a desenvolver novos materiais. Tá? Primeira coisa, eu gostaria de mostrar alguns espectros, né, que vai nos permitir compreender um pouco o sistema como um todo. Não só no aspecto da parte do visível, que nos interessa, que tem cores e tudo, mas também de entendermos outros mecanismos, outros processos. Então, um aspecto que é importante salientar quando nós vamos falar de transição eletrônica é que quando você tem níveis de energia, nós comentamos muito ao longo desse processo a transição eletrônica, né? Então, quando você pega o elétron e sai daqui e vem para um lugar, né, aqui para cima. Ora, se ele está spin-up, ele vai se transferir e continuar com spin-up. Então, a gente trata muitas vezes o espectro da seguinte forma, né? Nós temos aqui o estado fundamental, ou seja, o estado mais estável eletrônico. Aí nós vamos definir a configuração eletrônica dele, que vai ser T2G3, porque tem 3 elétrons aqui no T2G. E a transição eletrônica então, vai se dar de forma que ele vai para T2G2 EG1. Então o elétron se transferiu para o estado eletrônico EG. Um conceito que nós devemos transferir é que essa transição eletrônica ela não pode acontecer simplesmente bastando ter a luz. Os estados eletrônicos devem ser tal que permite essa transição. Então, uma coisa que nós vamos ter que aprender é o estado eletrônico, é a multiplicidade, que é definida por 2s mais 1. Então, quando nós somamos todos os s, nesse caso aqui D3, ele é igual a 3 elétrons com spin-up, então 3 meios. Então, a multiplicidade vai ser 2 vezes 3 meios mais 1, que é igual a 4. Né? E para isso, se todos estão emparelhados, a multiplicidade, o S é igual a 0, então a multiplicidade é igual a 1. Se tiver um ali desemparelhado, a multiplicidade é 2, se for 3, vai dar 3 meios, então vai dar 4, né? E assim por diante. Se for 2 meios, você vai ter multiplicidade 3 e assim por diante. Né? Então a gente tem o que a gente chama de singleto, tripleto, dupleto, quarteto, quinteto. Tá? E essa transição eletrônica ela tem que ser tal que a multiplicidade seja mantida, ou seja, ela tem que sair, neste caso aqui, de um m igual a 4 e continuar com m igual a 4. Essa é uma das regras que a gente chama de regra de seleção. Vocês vão aprender isso lá na parte de espectroscopia, utilizando teoria de grupo e também a física quântica. Por que tem que manter essa seleção? Aqui no curso eu só vou dar essa informação para vocês e isso implica então que quando o elétron é transferido ele só vai acontecer se ele estiver com a mesma multiplicidade, então ele não vai mudar de spin-up para spin-down. Tá? Isso tem uma repercussão que são os efeitos que a gente chama de fosforescência e fluorescência. Tá? Bom, então sabendo isso, vamos mostrar alguns exemplos aqui. Observe este espectro. Né? Energia de ionização. Você tem aqui o primeiro pico com energia bem baixa,
depois tem algum ruídozinho aqui, depois você tem um outro, e por fim, mais embaixo com maior energia. Do que se trata isso aqui, por favor, né? Então, não se trata de um sistema do hexacarbonil molibdênio, zero, né? O molibdênio tem 6 elétrons nos orbitais desse, tá? Você tem 12, então assim, o estado fundamental é esse aqui, tá? Vamos preenchê-los? Então, basicamente, nós vamos preencher, né, todos os ligantes aqui. O CO doa 2 elétrons nessa parte aqui, né? Ele tem os orbitais pi estrela, nós comentamos, aqui vazios. Então, nós vamos preencher todos eles aqui. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 elétrons. Nós temos 6 aqui no molibdênio, que na verdade ele é um D4S2. Tá? Então, o estado fundamental dele é esse. Mas, quando você vai somar aqui, você vai colocar os 6 elétrons aqui, né? Nos orbitais de mais baixa energia. Ok? Então, observe, gente. O que é esse espectro de energia de ionização? Né? Então, a energia necessária para você ter no seu sistema Ml6 e a energia para você arrancar o quê? Um elétron do sistema, ok? E formar um cátion. Então, basicamente, é essa a energia. Ora, então, se você vai caminhando aqui, a primeira energia que vai sair, o primeiro elétron que vai sair é o de mais baixa energia. Que, claro, qual que é ele? Né? De mais baixa energia. É claramente esse aqui. Né? Então, você está arrancando elétrons daqui. E por isso que esse primeiro nível aqui é chamado de T2G. Depois, é o que eles chamam aqui, olha, da ligação aqui MOCO e CO, o que ele está chamando aqui? Ele está chamando desses orbitais. Eles são predominantemente o quê? Relacionados à interação do ligante. Eles têm muita participação do ligante. Então, a ideia é como se você estivesse tirando elétrons do CO. Ok? Mas o que demonstra claramente é que nós temos esses 6 elétrons aqui. Esses 2 picos aqui correspondem a esses picos aqui. E por fim, a gente começa a pegar os orbitais mais baixos de energia, que são orbitais tipicamente do CO. Ok? Este aqui é uma figura do Atkins, de 2006. E vamos analisar que nós vamos ver que tem um erro nesse espectro. Por uma análise simples. Né? Observa que nós temos aqui algo, vamos entender, né? Nós temos 2 complexos, um de magnésio, que não tem orbitais desse, então você não teria os orbitais desse, né? Você teria só esses aqui, tá certo? Vamos preenchê-los aqui. E observa que nós vamos então fazer, se nós pegarmos aqui, o que nós esperaríamos, né? Nós esperaríamos que você vai arrancar esses elétrons aqui em que faixa? Né? Naquela faixa ali de 10, 12. Né? Aqui. Observe que o magnésio, ele tem uma carga nuclear, o magnésio, o número atômico dele é 12, enquanto que o do ferro é 26. Então, você espera que o magnésio, né, vai estar um pouquinho mais alto em energia. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que esses orbitais aqui, ó,
eles correlacionam muito bem com esse pico. Né? Então, esses picos aqui estão relacionados a esse grupo aqui, EG, T1U. A carga é menor, então ele vai ficar mais baixa energia. Quanto maior é a carga, né, em cima desse metal, ou seja, você tem um número atômico maior, ele vai ser menor, né, o átomo vai ser menor. O que você entende? Que esses orbitais aqui vão estar mais baixos em energia. Né? Então, no caso do magnésio, que é menor a carga nuclear efetiva, eles vão estar mais alta energia, então você vê um deslocamento desse marrom saindo daqui e vindo para cá. Né? Então, esse marrom aqui, ó, né, deve estar relacionado aos EGs e TUU. Ok? Bom, e por fim você tem esses outros grandes aqui, que é tipicamente, né, do CP, da citopentadienina, ou da ligação com o metal. Então, gente, o que está de diferente? O que está diferente é justamente este aqui, do ferro para o magnésio. Então é óbvio que eles erraram nesse espectro aqui, né? Esse aqui é o magnésio. Por que o magnésio? Porque o marrom vai ter apenas o pico aqui do tipicamente do ciclopentadienila, daquela ligação magnésio-ciclopentadienila, e desse grupo aqui, EG-T2G, que cai nessa faixa aqui, de 8 aqui, né, até 10. Agora, esse outro pico aqui, ó, observa, você tem 1, 2, 3, 4. E no magnésio você tem 1, 2, 3. Que são o quê? Tipicamente, está faltando quais os ligantes? O T2G. Né? Então, se nós tivermos aqui isso aqui é o ferro. Né? E nós vamos, então, incluir aqui quando tem o ferro, nós vamos ter D6, né, que é o ferro 2. Você vai ter os 6 elétrons aqui do ferro, que corresponde justamente a esse pico aqui. Ok? Então, essa é a nossa explicação para esse sistema. Por fim, quando a gente olha o espectro na luz do visível, nós vamos ver geralmente esse tipo de análise aqui. Observe, você vai ter aqui picos DD, que são picos, geralmente esse vai ser o formato, né? Aonde que esta unidade aqui vai ser muito pequena, né? Geralmente você tem que ampliar para você ver essa região aqui do DD. E por quê? Porque essas transições T2G e EG, elas são proibidas. Então, por isso que o elétron é transferido, mas ele é proibido por orbital. Então, geralmente você vê isso de forma muito fraca. As transições que são permitidas, elas são bastante intensas. Isso aqui, olha, é 1000 vezes maior do que esse valor aqui. Isso aqui não está na escala correta, não. Tá bom? E de um modo geral, o que a gente viu? Nós vemos, então, transições eletrônicas feitas no espectro. Então, esse vermelho aqui não cai no visível. Geralmente vai cair no ultravioleta. As transições dos estados eletrônicos mais baixa energia, que são tipicamente do ligante, eles são transferidos aqui para o T2G ou para o EG, que são orbitais com um caráter muito do metal. Então, isso aqui é chamado de transferência de carga, ou seja, como se o elétron estivesse saindo do ligante indo para o metal. Por isso que a gente chama de transferência ligante-metal. Transferência de carga, ligante-metal. E o verde
são transições do tipo metal, porque esses orbitais têm muita contribuição do metal, para orbitais que têm muita contribuição do ligante. Então nós temos essas três classes, né? A transição aqui dentro, que é do luz do visível, metal-metal, que a gente chama de DD, tem a transição ligante-metal ou a transição metal-ligante. Tá certo? Pois bem, então, tendo em vista, observa que um espectro, esse aqui, olha, nós já nem mostramos aqui, porque esse aqui é a transferência de carga, ele vai lá para cima, estoura aqui, nós ampliamos. E a transição DD, que é essa transição daqui para cá, ela é do tipo, como nós falamos ali, né, no caso do cromo, ele é um D3, você está fazendo essa transição aqui, e esse elétron, quando vem aqui para cima, ele tem que manter, né? Então observa que, olha, é quarteto, continua quarteto, só que existem diferentes maneiras de você colocar esse elétron, ou ele pode estar em um dos orbitais EGs, e isso vai gerar uma pequena distorção em função da posição. Um é dz ao quadrado, o outro é dx2 menos y2. Por isso que aparece dois estados eletrônicos diferentes. Né? Se aparece aqui dois estados eletrônicos, então existe uma pequena diferença se o elétron transferido vai para cá ou vai para cá. E essa diferença é mostrada aqui pelos estados eletrônicos. Observe que a configuração eletrônica é a mesma. É o T2G3 indo para T2G2 é G1, né? O elétron vindo para cá. Mas o que está faltando? Levar em conta esses dois efeitos. Então aparecem duas transições, na verdade, com uma pequena diferença de energia, tá, entre eles. E você tem então aqui uma transferência, uma transferência de elétrons, tá? Mas eles mantêm a multiplicidade lá, quarteto, 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 porque ela é permitida. Essa aqui ela é muito fraquinha, porque ela é dupleto quarteto. Ela é proibida, né, tanto pelo orbital quanto também pelo estado eletrônico. Certo? Então, geralmente, todo espectro na luz do visível vai aparecer alguma coisa desse tipo. Né? E as transições serão feitas desta forma. Por fim, gostaria de mostrar que quando nós pensamos nisso, falamos assim, poxa, mas será que isso... Tá, eu interpretei, conheço todo o processo, mas será que a gente pode usar isso, né, para fazer muitas coisas? Sim, é possível. Só para vocês, o primeiro caso aqui. Né? Por quê? Porque observa, gente, agora, com a luz do visível, nós podemos fazer essas transições eletrônicas. Isso aqui é só um esquema do que acontece. Por exemplo, com o laser. O laser você tem alguns átomos de cromo substituído pelo alumínio. Observa que os dois são mais 3. Mas o alumínio não tem orbitais desse. E o cromo tem. Então, quando você está lá no sistema, você vai ter a transição cromo. Só que acontece uma coisa interessante. Você transfere os elétrons. Quando passa a luz, você vai passar uma luz branca, né? Então, os elétrons são transferidos lá para cima, lá para os níveis mais altos de energia. Só que, de um modo geral, o que a gente espera? Que daqui ele caia de novo para cá. Mas, para certos sistemas, isso não acontece. O que acontece? Quando os elétrons estão nesse nível, eles caem para um sistema que a gente chama de conversão interna, que é não radiativo, ou seja, não vai liberar radiação eletromagnética. E ele vai caindo e ele vai populando este nível de energia aqui. Né? Então, veja, vai enchendo esse nível aqui de energia, de elétrons, né? E quando ele decai, cai todos com a mesma energia. Então, você libera aqui uma luz que tem uma frequência muito bem definida.
Então vamos comparar. Um sistema normal, os elétrons saem daqui, são jogados para diferentes níveis, e quando eles voltam liberando a luz por diferentes frequências. Então, se a sua roupa, por exemplo, se a substância é branca, você está jogando luz ali, ele está absorvendo e depois ele está emitindo na mesma cor, então você não vê nada diferente. Mas nesse caso aqui é diferente. Você absorve várias frequências, mas na hora de emitir, eles vão popular e só emitir numa frequência. Então esse processo é chamado de fluorescência, né? E aqui acontece um fenômeno muito interessante nesse aspecto. Agora, pode acontecer ainda do sistema fazer um cruzamento que a gente chama de intersistema. Ele que era quarteto, ele pode virar um dupleto. Se isso acontecer, vocês estão lembrados? Eu falei que a transferência de elétrons do dupleto para o quarteto é proibida. Então, esses elétrons aqui, eles têm um tempo de vida muito alto, que pode variar de alguns minutos ou alguns segundos até horas. Né? Então, aquele interruptor que a gente consegue à noite enxergar o interruptor da nossa casa, né? Ali ele tem um material que é fosforescente. Durante o dia, ele absorve a luz do dia, ele joga elétrons no nível aqui, e à noite, quando não tem mais luz, ele vai emitindo aqui devagarzinho. E você vê então aonde que está a posição do interruptor. E tem várias outras aplicações em relógios. Nos relógios antigos todos tinham material assim fosforescente. Tá certo? Então, este é um processo que é riquíssimo. Agora, imaginem vocês que se você consegue manter esse elétron aqui, olha que ele está num nível de energia muito mais alto. Né? Ele pode ser transferido para onde? Para um outro sistema para fazer um processo de redução, por exemplo. Né? A base da fotossíntese é essa. A clorofila vai pegar os elétrons, né? Tem complexos lá, vai jogar os elétrons à luz do dia, jogar os elétrons lá para cima, e depois, na hora dele descer, em vez dele fazer uma emissão, né, radiativa, não, daqui ele é usado em vários processos, né, de forma a você reduzir o CO e a água para formar os carboidratos. Tá certo? Então, este é o processo que eu acho que vale a pena, né? Só para mostrar para onde que vai toda essa ideia da teoria do campo cristalino, teoria do campo ligante, aonde nós vamos chegar. Né? Outro sistema que nós podemos pensar aqui é os processos para a produção de energia elétrica. Quando o elétron está aqui em cima, ele está num potencial muito maior. Né? Se você é capaz de pegar esse elétron aqui e conduzi-lo por um fio para ele chegar aqui, ó, você produziu energia elétrica. Basicamente é isso que é feito nas células fotovoltaicas. Tá? Estão sendo desenvolvidas algumas à base de complexos, por exemplo, metálicos.